Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre algo que está muito no nosso cotidiano, que são as plataformas digitais. Nós vamos falar sobre redes sociais, poluição visual e websites. Você já deve ter prestado atenção que as plataformas digitais, elas são cada vez mais presentes no nosso cotidiano. É um uso tão automático que às vezes a gente não para pensar como que essas redes, como que essas plataformas digitais, elas beneficiam, trazem positividades, mas também trazem algumas coisas que podem trazer algum malefício para a saúde. Você já pensou nisso? Vamos observar aqui a nossa aula e aprender um pouco sobre isso. Vamos lá. Imersão digital. Vivemos em um mundo onde a presença digital é constante e intrínseca ao nosso cotidiano. Plataformas como Instagram, o TikTok e websites de notícias moldam a forma como interagimos, aprendemos e nos informamos. Reflita sobre como essa imersão digital influencia suas escolhas e percepções diárias. Então, nós vamos observar aí que nós realmente vivemos em um mundo, né, imersos a essas plataformas digitais, a esse mundo digital, desde a hora que nós acordamos ali com o despertador do celular, que também é um aplicativo digital, nós vamos interagindo todo o tempo, se comunicando, se conectando durante todo o dia, resolvendo nossos problemas através desses recursos digitais, dessas coisas que a gente não presta muita atenção como que eles estão presentes, porque é uma coisa já natural, involuntária e automática do nosso dia a dia. Então, vamos aqui voltando. Redes sociais conectando. Ambientes virtuais de interação social, que são aí as nossas redes sociais no sentido de estar nos conectando, de estar acompanhando, né, as pessoas. É uma rede social que facilita a nossa vida de alguma forma. Facilita a conexão global, exemplo, o LinkedIn, que é aí aplicativos que faz com que nós podemos nos conectar mundialmente, no sentido de que não precisa, né, as pessoas estarem perto para estar conectadas, né? A gente consegue se conectar do outro lado do mundo através dessas plataformas. Permitem o compartilhamento de conteúdo diverso. Então, aí a gente compartilha notícias, mas também compartilha outras coisas, né? Baseadas em perfis e comunidades digitais. Então, a gente observa aí que as redes sociais, elas estão presentes no nosso dia a dia de forma muito espontânea, principalmente com esse objetivo de compartilhamento, né, e de conexão, de comunicação. Websites, informação e serviço, que são os sites que a gente acessa todos os dias para se comunicar e também para resolver algumas coisas do nosso dia a dia. Websites são coleções de páginas interligadas, acessíveis via internet. Então, uma peculiaridade aí do website é que eles precisam aí de uma internet para existir, que servem a múltiplos propósitos. Eles podem oferecer informação, como a Wikipédia, ou serviços de e-commerce, como a Amazon. Sua estrutura inclui HTML, CSS e JavaScript para funcionalidade e design. Então, esses websites que nós acessamos sempre, todos os dias, ele está mais ligado à questão da programação. Então, observem aí que ele traz essas questões da programação, que se você quiser se aprofundar, você vai saber que você vai estar tendo aí informações sobre esse tipo de rede, que é a programação. A poluição visual, o início. Então, nós podemos observar aí na imagem, né, que a poluição visual
ela trata-se aí de muitas informações ao mesmo tempo, né? Que sempre estão aí a nosso dispor, principalmente relacionada à propaganda, principalmente relacionada a marketing. Então, ela traz aí muitas cores, muitas verbos no imperativo, né? Compre, leve. Então, isso acaba que numa disputa a qual os vendedores, os empresários, eles tentam chamar a nossa atenção e acabam trazendo aí um malefício, que é a poluição visual. E o que é, na verdade, né? Falando de conceito, refere-se ao excesso de elementos visuais que causam desordem e desconforto, prejudicando a percepção estética e a clareza da informação no ambiente. Então, se você se depara com muitas informações, muitas coisas, você acaba não prestando atenção em nada. Historicamente, manifesta-se em espaços urbanos através de outdoors gigantes, pichações, fiação elétrica emaranhada e acúmulo de lixo. Essa sobrecarga visual não apenas degrada a paisagem, mas também dificulta a concentração e a identificação de informações relevantes. E aí a gente observou aqui a poluição visual de um modo geral, né? No dia a dia, nas ruas, com outdoors, enfim, várias imagens, várias coisas chamando a atenção, que acaba você não conseguindo prestar atenção, de fato, em nada. Mas agora nós vamos entender que essa poluição visual, ela também está no mundo digital. Então, vamos observar aqui. Poluição visual digital. Aí nós vamos observar a definição e aqui a gente tem um exemplo. Imagina você precisa fazer uma inscrição em alguma coisa, você precisa procurar uma informação em um site, de repente você acessa esse site e você se depara com muitas janelas, você se depara com muitas janelas que aparecem e desaparecem, com muitas cores, com muitas imagens chamando a atenção. Talvez o objetivo do dono do site seja você permanecer, né, logado, seja você permanecer ali, chamar a sua atenção, mas acaba fazendo um efeito totalmente contrário. A poluição visual digital é o acúmulo excessivo e desorganizado de elementos gráficos e textuais em interfaces, prejudicando a experiência do usuário. Então, ela vai acabar prejudicando essa experiência ali de quem está acessando aquele serviço. Isso inclui pop-ups intrusivos, banners piscantes e layouts caóticos, como um site de notícias sobrecarregado de anúncios. Tal desordem dificulta a assimilação de informação e a navegação eficiente. Então, isso causa até uma irritação, né? E essa poluição toda visual causa aí grande degradação do próprio site, né? Então, nós vamos observar aqui os malefícios. Então, quais são esses impactos dessa poluição visual digital? Primeiramente, vai ter uma atenção fragmentada e uma sobrecarga. A constante exposição a estímulos visuais, digitais, como notificações incessantes e feeds infinitos de redes sociais, fragmenta nossa capacidade de foco. Você provavelmente já se deparou, por exemplo, acessando as redes sociais, de repente para ver ali alguma informação importante que também, né, existe, e aí você se deparou ali de repente com mais de meia hora, uma hora que você está ali distraído naquela rede social, né, que muita informação, atualização que não se acabam mais. Então isso traz uma sobrecarga, né, e uma fadiga ali intelectual, porque você acaba perdendo o foco do que você estava pretendendo fazer. Também nós temos o processamento superficial e análise crítica. A poluição visual digital gera uma sobrecarga de informações, ou seja, é tanta informação que você não consegue focar em uma só. Muitas vezes descontextualizada.
ou excessivamente simplificadas, como manchete sensacionalista e sem aprofundamento. Então, também é outra coisa, né, que traz aí uma coisa prejudicial, que é a questão das notícias muito simplificadas ou sensacionalistas, que acarreta também a questão da fake news, por exemplo. Então, você observa lá e você já toma aquilo ali como verdade, sem observar a fonte. Então, existe muito isso na questão das plataformas digitais, que é um malefício. A poluição digital, visual digital comum em redes sociais e websites, gera impactos psicológicos significativos. A sobrecarga de informações e anúncios intrusivos pode levar à frustração de usuários e à fadiga de decisão, como ao tentar escolher um produto em um e-commerce com pop-ups excessivos. Então, provavelmente, quem acessa muito a internet, as redes sociais ou as websites, ela vai ter ali coisas que ela realmente quer ver e vai ter também propagandas que não é uma coisa desejável, vai ter outros vídeos, outras coisas que aparecem ali do nada, sem ela ter esse poder de não querer visualizar. Então, isso também é algo prejudicial que traz aí essa incapacidade de decisão. A pessoa, às vezes, acaba desistindo de ver o que ela queria, ou então escolhe de maneira errada, por conta até de propagandas falsas, certo? Então, vamos observar aí, aqui já com a nossa atividade número 1, que nós vamos analisar de forma crítica todo esse contexto das plataformas digitais e da questão também da poluição visual. Então, vamos ler aí e observar e analisar. As redes sociais e os websites são elementos centrais da imersão digital contemporânea. No entanto, a poluição visual digital compromete a experiência do usuário, como a gente viu durante toda a aula. Nesse contexto, qual alternativa apresenta um exemplo mais associado à poluição visual digital? Então, nós vamos ter aí alguns exemplos e qual está mais associado à poluição visual digital. Letra A, publicação de um texto opinativo longo em uma rede social. O texto você vai ter ali a opção de não ler, né? Você vê lá um textão, geralmente as pessoas não leem. Então, ela não se caracteriza como uma poluição visual digital. Letra B, excesso de pop-ups, banners piscantes e anúncios em um site. Então, a letra B, ela está bem associada a uma poluição visual digital. Letra C, uso de linguagem técnica em artigos científicos online. Então, a gente nem mencionou, né, essa linguagem mais técnica de artigos online. Letra D, criação de grupos de interação em plataformas digitais. E letra E, atualização constante de informações em site de notícias. Então, apesar da letra E também estar bem associada, nós temos aí a letra B como alternativa que está mais associado à poluição visual digital. Próxima questão, vamos observar aqui. A poluição visual digital pode comprometer a capacidade crítica do usuário, levando a atenção fragmentada e ao processamento superficial das informações. Esse cenário é comparável a... Então, vamos observar aqui, né, que ele traz a questão, né, da capacidade de crítica do usuário. O usuário, ele tem ali uma opinião, ele vai em busca de algo e acaba essa atenção ela sendo distraído com outras coisas dentro da plataforma a qual ele está procurando uma informação. Então, esse cenário, né, caótico das redes sociais, do mundo digital, ele está sendo comparado ao quê? Letra A, o aumento de conexões em redes sociais que ampliam a circulação de informações. Não, né? Letra B, a sobreposição de outdoors, fios elétricos e pichações em um espaço urbano. Então, realmente está comparando com a poluição visual que nós temos no cotidiano.
Letra C, o crescimento de plataformas de e-commerce que diversificam os produtos. Não, isso é até um ponto positivo. Letra D, a integração de elementos multimídia em páginas educativas online. Nós não mencionamos nenhuma parte educativa. Letra E, o uso de algoritmo para personalização de anúncios digitais. Então, a gente também não se aprofundou no algoritmo e aqui ele está fazendo uma comparação do que é poluição visual digital e a poluição visual do dia a dia, que é a sobreposição de outdoors, fios elétricos e pichações em um espaço urbano, que tem aí, né, as mesmas sensações da poluição digital também. Trazendo aqui a questão 3, considerando o impacto da poluição visual digital no comportamento do usuário, é correto afirmar que, então o que nós vamos considerar? O impacto, né, como nós falamos, os malefícios dessa poluição visual digital. O que é correto afirmar diante disso? Letra A, facilita a tomada de decisão, pois amplia as opções de escolhas, amplia tanto essas opções de escolhas que, na verdade, o usuário fica mais confuso ainda, né? Então, não é essa a alternativa. Letra B, favorece a concentração a organizar melhor a informação disponível? Também não é o caso, porque ela desfavorece a concentração. Letra C, estimula análises críticas aprofundadas devido ao excesso de estímulos. Então, ela não vai aqui estimular análises críticas, não, ela vai confundir ali o usuário que está acessando. Letra D, pode gerar frustração e fadiga de decisão diante de informações em excesso. Então, a gente observou bem que essa poluição visual digital, ela sim, né, gera frustração e fadiga de decisão. Letra E, garante maior clareza estética na apresentação de conteúdos digitais? Muito pelo contrário, né? Ela não traz a clareza, ela traz confusão. Então, a resposta correta vai ser a letra D, que pode gerar frustração e fadiga de decisão diante das informações em excesso. Informação é muito bom, mas em excessos. Então, vamos aí para a gente finalizar finalmente a nossa aula sobre esse assunto. Nós observamos o quê? Que a imersão digital, ela é intrínseca ao cotidiano, ou seja, ela está, né, nessa nova geração, nós estamos imersos dentro, né, desse mundo digital que é quase impossível se fazer indiferente a ele. A poluição visual digital afeta a atenção e crítica. Sim, nós acabamos de ver isso. A análise crítica é chave para um ambiente digital saudável. O design claro e ético é crucial para as plataformas. Então, aí, né, fica aí uma observação para quem pretende ser um design, né, um design de programação, design de websites, que a informação ela precisa ser clara e não precisa ser tão chamativa, ela não precisa ter muitas informações para dar uma informação, né? Ela precisa ser concisa e objetiva. Para isso, eu vou finalizar a nossa aula de hoje, agradecendo a sua atenção e até a próxima.